Vídeo rápido para a gente falar de BB Seguridade, falar do resultado do Itaú, que foi um ótimo resultado. A gente também vai falar de Klabin, Irani e dividendos. Mas um recado bem rápido sobre tudo isso que está acontecendo no dia de hoje. A gente tem um cenário norte-americano que tem um impacto muito forte aqui para a gente. A Bolsa de Valores, antes da abertura, já tinha uma queda de quase 2%, enquanto lá fora, o índice VIX, que é o índice do medo, ele tinha uma queda de mais de 10%. E as bolsas americanas, todas elas subiam com altas acima de 5%. Hoje a gente ainda teve a elevação de taxa de juros, então é um cenário muito complexo. Quem esperou, quem estudou, quem separou o dinheiro para a caixa, a gente começa a ter oportunidades muito interessantes daqui para frente, e esse é o primeiro comentário positivo. O segundo, a gente fez um preditivo e trouxe que a Klabin ela poderia divulgar mais um dividendo, e no mesmo dia a Klabin fez um novo anúncio. São mais de 400 milhões em forma de JCP, e aqui a gente já tem aquela mudança. Olha, esse montante ele corresponde a 20% do lucro operacional ajustado da empresa no terceiro trimestre. Então a Klabin ela mudou a política dela. Hoje ela vai trabalhar de 10 a 20% do EBITDA, vai cuidar bastante da dívida, mas como o resultado ele foi muito bom, a empresa vai pagar no topo 20% do EBITDA, são quase 7 centavos por ação ordinária e preferencial, então aqui não tem diferenciação de ON e PN, 34 centavos, quase 35 centavos por unit da empresa. Aqui a gente fala de JCP, tem que tirar 15% de R, e para ter direito a esse provento tem que estar posicionado no dia 11 de novembro, dia 11 é segunda-feira, então tem que dormir comprado nas ações de segunda para terça. O pagamento ele vai ser feito no dia 21 de novembro, então a gente tem um processo bem rápido do anúncio dos dividendos, Datacom, que já é na próxima semana, e o pagamento dentro do mesmo mês, no dia 21. Fora isso, a Irani, que também é do mesmo setor da Klabin, ela anunciou que ela vai pagar quase 10 milhões de reais em dividendos, então aqui a gente não tem a incidência de 15% de imposto de renda, esse valor é líquido, que vai cair na conta de quem é sócio. A empresa fez o comunicado do fato relevante, são 4 centavos por ação, e para ter direito a esse recebimento, a Datacom é dia 7 de novembro, então tem que dormir comprado do dia 7 para o dia 8, e o pagamento ele está programado para o dia 22 de novembro. Então mais um processo bem rápido, tanto Klabin quanto Irani, a gente tem um intervalo aqui de menos de 20 dias, isso é muito bom para quem gosta de dividendos e é sócio dessas empresas. Fora isso, falar sobre o resultado do Itaú, que foi um excelente resultado. O Itaú ele tirou nota 10 nesse balanço, ele zerou em todas as linhas, e esse resultado do Itaú ele traz pra gente uma prévia do que vai ser o resultado e a distribuição de dividendos da Itaúsa. Tanto é que logo depois da divulgação, as ações da Itaúsa fecharam com uma alta de 4%, e as ações do Itaú a mesma coisa, uma alta de quase 4%. Um pouco sobre a empresa, o Itaú nesse ano ele completa 100 anos de história, ele é o maior banco privado de toda a América Latina, tem uma quantidade de ativos impressionante de mais de 3 trilhões de reais, e fora isso, ainda é a marca mais valiosa de toda a América do Sul. A receita de serviços e resultado de seguros do banco cresceu 7%, a carteira de crédito um resultado muito positivo, ela cresceu em todas as linhas, cresceu em pessoa física, cresceu muito forte em pessoa jurídica, e na comparação anual, terceiro trimestre desse ano com o terceiro trimestre do ano passado, a carteira do Itaú ela cresceu na casa de 2 dígitos, foi 10% de crescimento, só a nível de comparação, Bradesco e Santander, eles entregaram na casa de 6, 7%, então receita cresceu, carteira de crédito cresceu 2 dígitos, e junto a isso, a qualidade de crédito também melhorou. Isso começa a explicar o porquê do ótimo resultado. Em todas as linhas, de 15 a 90 e acima de 90 dias, aquela que é mais crítica, em todas as linhas do banco, o nível de inadimplência total ela caiu, e essa maior qualidade do crédito, ela ajuda bastante no custo de crédito, então a carteira subiu bastante, a qualidade melhorou e o nível de inadimplência diminuiu. Junto a isso, o PDD do banco ele também vem em queda, aquele total que é provisionado para crédito duvidoso, ele cai desde a metade do ano passado, e todos os trimestres de lá para cá, o Itaú vem reduzindo as provisões dele, e isso se reflete no ROI. O retorno sobre o patrimônio líquido do banco, ele vem numa recuperação desde 2020, e nesse trimestre trouxe um número absurdo. No consolidado foi de 22, praticamente 23%, só que lá fora o setor bancário ele não é tão rentável como o setor bancário é rentável aqui. Se a gente olhar só a operação do Brasil, o ROI do Itaú nesse trimestre ele foi de 24%, então resultado muito bom, é um dos maiores retornos do mundo, e isso explica o porquê o mercado sempre escolhe o Itaú como empresa de confiança e a preferida do setor. O crescimento da carteira ele foi tão forte que aquele previsto de 6,5% a 9,5% ele foi alterado. O Itaú ele prevê crescer até 12,5%, quase 13% na carteira desse ano, todo o restante foi mantido, e o banco está entregando aquilo que ele prometeu. E o resultado final, quando a gente pega todos esses números e faz um
consolidado, a gente vai sempre levar em consideração a comparação anual, terceiro tri desse ano com o terceiro tri do ano passado, e para simplificar e a gente não olhar linha por linha, o Itaú ele foi bem em todas as linhas, ele zerou o balanço do começo ao fim, custo de crédito caiu 11%, ou seja, o banco concedeu mais crédito, rentabilidade aumentou, margem aumentou e ao mesmo tempo ele conseguiu diminuir o custo, então por isso desse resultado de quase 11 bilhões em 3 meses, despesa para provisão de crédito duvidoso, é o PDD, então quanto mais cair isso daqui, mais interessante é para o banco e para quem é sócio, e o restante foi tudo positivo, o produto bancário cresceu 8%, a margem cresceu quase 9% e o resultado final, que é o lucro líquido do banco, ele cresceu 18%, foi a 10,7, quase 11 bilhões de reais em apenas 3 meses. O Itaú ele é uma máquina de fazer dinheiro. E depois desse resultado, o mercado saiu daquele patamar onde ele tinha dúvida se o Itaú ele iria ou não distribuir dividendo extraordinário. A única dúvida que resta é qual o tamanho desse dividendo extraordinário. O próprio CEO da empresa disse que eles estão discutindo qual será o tamanho do dividendo extraordinário que o Itaú vai distribuir, então a gente já tem algo praticamente certo e fica algo muito positivo para a Itaúsa, que hoje está acima de R$11, um PL abaixo de 8 vezes e um dividend yield de 6%. A gente já fez vídeos sobre a Itaúsa e esse dividendo extraordinário do Itaú é um yield que até 2025 ele pode chegar até 19% e depois de um ótimo resultado do Itaú, é praticamente certo que o lucro da Itaúsa ele também vai subir bastante, só que agora quem é sócio tem que agora dar o dividendo do Itaú, saber se esse payout ele vai ficar acima de 60%, 70% de novo. O payout do Itaú ele sempre teve um comportamento muito cíclico, só que a Itaúsa aqui em cima, ela sempre segue a distribuição do Itaú. Então, geralmente, aquilo que o Itaú distribui de dividendos, a Itaúsa faz um movimento muito parecido e é aquilo que a empresa também vai distribuir. Quando o Itaú sobe bruscamente o payout dele, a Itaúsa faz um movimento muito parecido e os dividendos dela também sobem bastante. O Itaú diminui o payout por estratégia da empresa para cuidar do caixa. O cenário para quem é sócio da Itaúsa, ele fica muito parecido. A distribuição e o provento da empresa também caem bastante, até que a situação se inverte. O Itaú ele volta a distribuir com muita força dividendo, pagamento e sobe o payout, geralmente para casa de 60% a 80%. E a Itaúsa sempre depois, vale lembrar que ela tem um ciclo um pouco mais tardio que o Itaú, porque ela depende da distribuição do Itaú. Ela começa também a distribuir cada vez mais e aquele dividendo de 19% que a gente estudou e fez os cálculos, depois da confirmação do presidente e do ótimo resultado do Itaú, o mercado já dá isso praticamente como certo, mas só um comentário rápido, isso não é motivo para sair girando carteira, comprando Itaú ou Itaúsa, porque isso não é um pagamento recorrente do banco, a gente está falando exclusivamente de um período onde o Itaú está distribuindo dividendo extraordinário e isso reflete na Itaúsa. Mas esse extraordinário ele não é para sempre, exatamente por isso ele se chama dividendo extraordinário, ele é um não recorrente. O Itaú coberto por 13 casas ou 13 analistas, ele tem 10 recomendações de compra, 3 recomendações de manutenção e nenhuma recomendação de venda para o banco. Olhar bem rápido para os números da BB Seguridade, o resultado financeiro da empresa ele vem em queda. No acumulado desse ano, ele saiu de 21 e já está 15,9 abaixo de 16. Na comparação anual, terceiro trimestre do ano passado com o terceiro trimestre desse ano, também uma queda. Saiu de 22,4 para casa de 17. É um resultado muito normal. Quem é mais antigo do canal se lembra que desde o ano passado, quando a Selic ainda estava num processo de alta, a gente já trazia que isso era um processo que ia se reverter. Muita gente ficou relutante, dizendo que dentro do resultado de uma seguradora não tem componente cíclico, mas tem. O resultado financeiro ele é muito sensível principalmente à taxa Selic. E a taxa Selic do ano passado para esse, ela caiu. Aqui a indicação deles é a taxa média da Selic, então veio de 13,2, quase 13,3 para 10,40, então a gente tem um processo muito normal. Fica difícil de uma seguradora que tem muito dinheiro em caixa. Seguradoras são empresas que ficam sentadas em dinheiro, reaplicando esse capital, fica difícil dela capitalizar um valor muito alto, enquanto a Selic, que é o principal benchmark nosso de juros e aplicação de renda fixa, toda vez que a Selic cai, o resultado financeiro das seguradoras ele fica um pouco prejudicado, mas como a gente está num processo um pouco fora do normal e a Selic já voltou a subir, provavelmente nos próximos trimestres essa curva que estava em queda, a gente vai voltar a ver ela subir um pouco, porque as seguradoras geralmente elas fazem um trabalho muito bom no que diz respeito à aplicação financeira. O Brasilseg entregou uma queda de 5% de prêmios emitidos, mas o lucro líquido ele
cresceu 13% quando comparado ao ano passado. A Brasilprev, uma queda aqui de contribuição, mas o lucro líquido também cresceu 13% na comparação anual. Brasilcap, uma situação invertida, a arrecadação ela cresceu 6%, mas o lucro líquido ele caiu 4% quando a gente compara ao ano passado. A BB Corretora cresceu 10% na receita e também cresceu 9% no lucro líquido. E o resultado final consolidado da BB Seguridade ele foi muito bom. Teve uma linha ou outra no balanço quando a gente olha para o operacional que teve queda, mas nada preocupante porque o lucro da operação ele veio positivo. O resultado de participações ele cresceu quase 11%. A gente sempre vai comparar terceiro tri do ano passado com o terceiro tri desse ano. A variação em percentual ela fica aqui nessa coluna. Brasilseg cresceu 12,7%, Brasilprev 12,9%, Brasilcap uma queda de 4,4% e o Brasildental foi aquele que teve a maior queda, mas do lado positivo é que ele não contribui muito, então ele não tem um impacto muito grande e acaba sendo compensado por outra operação. A despesa ela caiu mais de 22%, um resultado muito positivo, e o resultado final, o lucro líquido ajustado, foi de 2,2, quase 2,3 bilhões de reais. Quando a gente compara 2 bilhões de reais do trimestre passado, foi um crescimento de mais de 10%. Um resultado muito bom da BB Seguridade, mas que do lado negativo fica aquela questão operacional de prêmio da Brasilseg, que a empresa revisou o guidance, só que daí ela revisou para baixo. A previsão inicial era de um crescimento de 8 a 13%, o que a empresa entregou foi apenas 1%, e eles trouxeram a nova meta de 0 a 3%, daí sim a empresa vai conseguir entregar. O próprio pessoal da BB Seguridade já comunicou na divulgação do resultado que os prêmios do próximo trimestre, a tendência é de recuperação e eles esperam uma melhora nessa linha do balanço. A empresa reagiu de maneira positiva, teve uma alta de 1 a 2%, porque o mercado não esperava um resultado tão bom. Hoje a gente tem uma pequena simetria, porque o lucro da empresa ele não para de crescer e a cotação ela não acompanha na mesma velocidade. BBSE está cotada a R$ 35, com um PL de 8,2, comentário rápido. Esse é o menor PL para a BB Seguridade, a gente ainda tem uma empresa que paga um dividend yield de quase 8%. Ela é coberta por 11 casas ou 11 analistas e tem 5 recomendações de compra, 5 recomendações de manutenção e só uma recomendação de venda. Então esse foi o vídeo de hoje, a gente falou de novos anúncios de dividendos, falamos de um bom resultado de BB Seguridade, um ótimo resultado do Itaú. Quem é sócio de Itaú, assim como quem é sócio de Itaúsa, pode ficar preparado porque a empresa ela vai pagar ótimos dividendos. E não se esqueçam daquele recado inicial do vídeo, quem está com a estratégia pronta, o caixa pronto e esperava por algum tipo de oportunidade, essa combinação de Selic em alta e dólar em alta, isso tudo vai ajudar quem teve um pouco mais de paciência. Se você não faz parte da comunidade, considere fazer parte da comunidade. Caso você queira investir através do BTG, que é a corretora que eu utilizo, para ter acesso a diversos benefícios e o mesmo assessor que a gente utiliza na carteira do canal, preencha o formulário através do link aqui embaixo. Pode fazer pelo celular, levar menos de 1 minuto e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com vocês. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.